Vamos falar sobre comunicação hoje. Hoje é sexta-feira, eu quero conversar com você sobre comunicação. Comunicação é uma das coisas básicas em empresa e qualquer profissão, inclusive desenvolvimento de software, a gente precisa pensar em comunicação, a forma como a gente se comunica, né? Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica. Praticamente todo dia eu trago um cafezinho aqui, um vídeo onde eu converso sobre desenvolvimento de software, computação, programação, linguagem de programação e comunicação também, porque faz parte disso tudo, né? Então, vamos lá, vamos conversar? Bom, deixa eu pegar minha tela auxiliar aqui, porque eu fiz um mini roteiro aqui, né? Consegue ver aqui meu micro roteiro aqui, para falar com vocês sobre comunicação, né? Primeiro, acho que eu tenho que colocar uma questão aqui que eu já coloquei, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Precisamos conversar. Precisamos conversar, né? Tem muita gente que trabalha com computação, isso assim, pelo menos assim, eu não sei como é que tá hoje, eu vou botar aqui em vermelho, né? Que trabalha com computação que acha que, tipo, não, cara, eu trabalho com computador, por isso eu não preciso conversar com as pessoas, né? Eu acho desde que isso era muito comum, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho, né? Algumas pessoas pensarem assim, né? Pensarem que podem ali sentar, ficar desenvolvendo software quietinho no canto deles e só recebe os inputs, né? Eu vejo dois problemas muito grandes nessa abordagem aqui. Primeiro, que a gente não desenvolve software para nós mesmos, né? Ou nem para o computador, a gente desenvolve para outros, né? E aí, quando a gente desenvolve para outros, a gente precisa compreender o outro para conseguir resolver o problema do outro, né? O desenvolvedor está sempre trabalhando com o outro, o outro, e aí o outro pode ser uma outra área também, né? A gente pode desenvolver software para uma outra área e a gente tem que resolver o problema dessas outras áreas, né? Então, sim, a gente sempre precisa conversar, né? Tanto que uma das playlists que eu tenho aqui, uma das primeiras que eu resolvi falar foi sobre DDD, que o DDD, no fundo, né, é a arte de conversar, extrair conhecimentos e modelar software baseado nele, né? A segunda questão que eu tenho com essa história de, posso ficar aqui no meu canto e ficar fazendo o que eu quiser, né? Isso pode ser muito útil se você for muito amigo de quem te avalia, né? Se você não é muito amigo de quem te avalia, assim, eu não recomendo essa abordagem, porque no fundo ele vai te avaliar pela forma como ele gosta de você, queira ou não, né? Assim, a gente tem muitas vezes uma ideia de meritocracia, né? Mas as pessoas gostam de ter amizades, né? Não só isso, né? As pessoas acabam avaliando aqueles que são similares, aqueles que têm mais amizade, né? Se isso é bom ou se é ruim, isso aí fica para outro momento, outra conversa, né? Seria bom onde tivesse um ambiente ali onde são mais meritocráticos, mas isso não existe, né? Tipo, as pessoas vão avaliar ali quem elas preferem, né? E no mais, assim, todo mundo gosta de trabalhar com pessoas que são amigáveis, né? E aí a gente chega no ponto de dicas para se comunicar melhor, né? Então, vou começar aqui falando pelo primeiro, né? A primeira dica, assim, que a gente tem que pensar, né, quando a gente vai se comunicar, eu até botei um negocinho bem legal aqui, né, de quem que é o outro, né? Aí você deve estar falando assim, cara, o que quer dizer com isso, né? Eu até botei várias pessoinhas aqui, né? Eu peguei o Scarlet Doll, tem umas coisinhas legais aqui, que tem várias personas, né? Então, deixa eu botar aqui várias pessoinhas aqui, né? Que a gente sempre tem que ter ideia de quem que é o outro com quem a gente está se comunicando, né? Porque, assim, eu trabalho com desenvolvimento de software há bastante tempo, né? E aí, assim, eu comecei trabalhando num ambiente que era todo mundo bem parecido comigo, né? Todo mundo tinha feito a mesma faculdade, era uma empresa que só pegava alunos de uma faculdade, e aí chegou num ponto que esse perfil começou a mudar, né? E aí eu comecei a perceber isso bastante tempo depois, né? Que, opa, peraí, eu não sou mais maioria aqui, eu sou minoria, né? E aí eu percebi já um pouco tarde ali que, pô, eu preciso mudar a forma como me comunico, né? E depois eu fui para uma outra empresa, comecei a trabalhar com diversos clientes, né? Aí eu comecei a perceber que, opa, peraí, eu sou de uma área, mas os meus clientes, né? Eles são de outra área, né? Era até interessante assim, né? Eu era formado em computação, né? Eu era um engenheiro de computação, trabalhando numa empresa de IA, né? Que tinha metade da empresa ali como linguista, e aí no fundo a maioria eram meninas, né? Tipo, tem até essa coisa um pouco sexista ali na questão, né?
no fundo eram meninas, né, que trabalhavam que eram linguistas, né, então a empresa tinha esse grande conjunto de linguistas ali trabalhando com a gente, né, e todas as nossas clientes eram mulheres, né, porque quase todas as clientes, né, porque a gente estava trabalhando ali, um dos grandes projetos que a gente pegou era como editora, né, aí na editora ali, ou tinha linguistas, pedagogos, né? São profissões que eram majoritariamente mulheres, né? Então eu tinha que me adequar à forma de me comunicar, né? Para me comunicar bem, entender o outro, né? Entender a necessidade do outro, e aí eu tô falando assim, tanto de gênero quanto de profissão mesmo, assim, tipo, o engenheiro da computação, ele vai ter uma linguagem, ele vai ter uma necessidade de comunicar coisas que é diferente de uma pedagoga, né, ou de uma pessoa que trabalha com editoria, né, um designer, né, ali eu lembro que teve uma época que eu trabalhei muito próximo de pessoas que faziam a linearização de livros, né, era um processo ali que a gente partia de um livro impresso, né? Esse livrinho que a gente tem normalmente, por exemplo. Isso aqui é um livro impresso, né? Tipo, um livro digital, né? E aí tem uma dos pontos que a gente tem que linearizar o livro, né? Não o livro digital como você conhece, né? O livro digital inclusivo, né? Porque ele tem que ser linear, né? Então a gente tinha aquele processo. Eu tinha que conversar com o pessoal de design, né? Que era um outro pessoal. Aí pegava aqui, ó, por exemplo, tem aqui, ó, poderia ter as linguistas que trabalhavam comigo, ou os linguistas, né? O pessoal do editorial que trabalhava comigo, não trabalhava, e o pessoal da pedagogia. Assim, a gente tinha todo tipo de pessoa que estava sempre pensando ali num indivíduo que era um aluno de segundo grau ali, com problemas de deficiência. Eu lembro até muito bem um ponto, né? Que a gente fez o produto, né? E aí a velocidade padrão da escuta, né? Que é do áudio que a gente gerava, era 1, né? Que assim, você escuta em 1, né? E aí a pessoa, teve uma hora que todo mundo aqui fez a release, todo mundo aqui concordou numa coisa, né? Quando chegou nos testes com os usuários finais, né? Eles perceberam que, opa, peraí, os usuários finais não usam a velocidade em 1, porque eles são pessoas com deficiência visuais, né? Então o ouvido deles é muito melhor preparado que o nosso. Eles escutam em velocidade de 5, né? Então a gente botou a velocidade padrão em 3 e liberou ali o topo para cima. Teve que fazer uma melhoria nos nossos modelos de linguagem porque a velocidade 5 ficava muito difícil de ouvir. Então a gente teve que fazer uma melhoria que era até difícil para a gente, né? Então, quando a gente vai se comunicar com o outro, né? Quando a gente vai trabalhar em comunicação, a gente sempre tem que estar ciente quem é um outro, né? E aí, assim, eu gosto muito de uma ideia de design thinking, que é construir personas. Aliás, eu faço isso muito no meu canal, né? No meu canal aqui, toda vez que eu vou falar sobre algum tema, eu construo a persona sobre quem eu estou falando, para quem eu estou falando. Imagina um perfil de uma pessoa que eu estou falando. Por exemplo, nesse vídeo aqui, imagino que eu estou falando para o Vitor, de 25 anos ali, de 23 anos, que começou a trabalhar, que estava entrando no mercado de trabalho, né? E aí tem uma série de conhecimentos, ninguém pensou sobre ele, né? Isso não quer dizer que eu não inclua dicas aí para pessoas mais experientes, né? Não, mas eu construo essa persona, imagina assim, cara, o que eu pensava nessa época, o que eu gostaria de ouvir, quem é essa pessoa ali, eu fico imaginando assim, a pessoa que está me ouvindo é alguém que está entrando no mercado de trabalho, ou tem pouca experiência, que não sabe fazer apresentações, que não sabe lidar com clientes, e vai precisar lidar com clientes, né? E aí, baseado nessa persona, a gente tem que fazer algumas perguntas para alinhar exatamente o que a gente vai falar, né? E aí, nisso que eu vou no ponto 2 agora, né? O ponto 2 que eu falo, né, que é quais conhecimentos o outro tem, né? A gente sempre tem que aliar. Se a gente quer se comunicar com o outro, isso é muito interessante. Principalmente nessa época que eu trabalhei ali com a IA de síntese de fala, eu trabalhava muito com pessoas da área de linguística, né? E a gente falava muito sobre teoria da comunicação, né? Uma comunicação ela só existe quando eu me comunico e o outro compreende. Se o outro não compreender, não importa, não houve comunicação. A comunicação foi absolutamente falha. Então, aqui, se eu estivesse falando uma língua da Croácia, ninguém ia me compreender no meu canal, porque meu canal, 90% deles são falantes em português, né? Obviamente que eu poderia ali ter algum público da Croácia, mas mesmo assim, se eu não sou um falante de croata, estou falando, nem sei se a língua da Croácia é croata, né? Pode ser que seja russo ou alguma outra coisa ali, língua eslava, né? Se eu estou falando uma língua que não é minha, muitas vezes eu não uso os elementos linguísticos, né? Aliás, o Chico Buarque tem um livro bom sobre isso, né? Que, se não me engano, é Budapeste, né? Onde ele vai
para um outro país, ele descobre que só falar a língua não é suficiente, você precisa da cultura daquela língua para se comunicar bem com aquele povo, e aí demora uns 20 anos para a pessoa que está naquele livro ali, né, o personagem principal, se comunicar bem, né, se não me engano. É um livro legal, eu recomendo bastante, né. Acho que é Budapeste, se não me engano o nome do livro, né. Poderia pegar ele tá ali, mas tá num lugar meio escondido ali, porque são livros de ficção, né? E aí, assim, a gente tem que sempre se perguntar quais são os conhecimentos do outro, né? Isso aqui eu vejo muito, muito. Aliás, eu estava treinando isso agora, um pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo, que eu estava numa reunião com uma galera, com o time de arquitetura, né? E aí, assim, o time de arquitetura do meu projeto, ele sempre vem do telecom, né? A gente trabalha com telecom, e a arquitetura traduz os requisitos do telecom para os requisitos do nosso produto, né? E aí, são times focados em telecom, não são times focados no desenvolvimento de software em si. A principal atividade deles é lidar com, obviamente, que tem desenvolvimento de software, né? Hoje, o telecom está muito mais voltado ao desenvolvimento de software do que era 10 anos atrás, né? Eu comecei a trabalhar no início da virada do 5G, a galera era muito menos de software, hoje é muito mais de software, né? E aí, assim, são uma galera que eles não vêm do mundo de software, eles vêm do mundo do telecom. Muitas vezes o conhecimento dele ali está em um outro ponto, né? Se você for trabalhar isso aqui, e é engraçado que o DDD trabalha muito nesse ponto aqui, né? O DDD foca muito nesse ponto, por quê? Porque existem conhecimentos, a gente como desenvolvedor de software, né? A gente está fazendo software para uma outra área, né? E essa outra área tem outros conhecimentos, e muitas vezes a gente tem que entender esses conhecimentos, traduzir eles em software e escrever aquilo, codificar eles em software, né? E aí o que a gente faz às vezes, né? Que é uma tentação muito grave, né? É escrever em software e ligar o foda-se pro conhecimento do lá, e aquilo ali fica um conhecimento que ele tá desconectado. Na minha playlist de DDD eu falei muito disso, né? Mas a gente tem sempre que perguntar, cara, quais são os conhecimentos que aquela pessoa tem? Eu consigo me comunicar nisso, né? Eu já vi muita apresentação onde o cara tá falando aí de software, de microserviço, blá 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 blá. E aí você fala assim, bicho, você não tá se comunicando com a pessoa não tá entendendo. A pessoa não está entendendo, né? Isso eu lembro muito, muito claro uma vez, né? Que a gente. Eu estava trabalhando no software, um software para o setor bancário, né? E toda segunda, se não me engano, era segunda-feira, né? Não, toda segunda-feira não. A cada 15 dias a gente tinha uma apresentação do projeto, como o projeto estava andando, que funcionalidades a gente implementou, né? E a gente tinha que apresentar, a gente apresentava previamente, informalmente, por uma gerente de projeto do lado deles, e aí fazer uma apresentação formal da nossa entrega com a chefia dele, né? E a gente sempre tinha que olhar nisso, né? Porque, olha, eu não vou falar aqui que eu fiz uma integração com o banco de dados, porque ali o diretor do banco, ele não quer saber de integração do banco de dados. Isso entrega zero valor para ele. Por quê? Não faz parte do conhecimento dele, né? O conhecimento dele pode falar assim, não, eu integrei com o sistema. Se eu falar assim, eu integrei com o sistema da auditoria, opa, peraí, ali ele entende. Por quê? Não, eu integrei com o banco de dados e tal. Ele não vai entender, ele não sabe qual é o banco de dados tal, mas ele sabe que existe o departamento de auditoria, existe o departamento de compliance, existe o departamento de não sei o quê. Se eu integrei com o sistema de tal, se eu falo que eu integrei com o sistema da auditoria, é diferente. A linguagem é diferente, só mudou a palavra. Só mudou a palavra e funcionou exatamente como tem, né? Como tem que funcionar, né? Aí eu coloco uma outra coisa aqui que pode ser igual, mas é completamente diferente, né? Quais informações o outro tem? Porque, cara, uma vez eu trabalhei numa empresa, isso era muito bizarro, assim, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí, quando eu, na quarta empresa que eu fui trabalhar, foi o único ponto que eu me atendei para esse ponto, né? Às vezes na primeira empresa que eu trabalhava, alguém te pegava, começava a falar com você, e aí você ficava naquele medo de eu tenho que responder sim, eu tenho que te responder sim, eu tenho que responder sim, eu tenho que concordar, senão a pessoa vai ficar puta, e a pessoa ficava puta mesmo se a gente não entendia o que ela estava falando, né? E a gente ficava com a pressão de a gente sempre tinha que estar responsivo ali, né? E nunca podia dizer não, né? Mas chegou num ponto aqui, e isso aqui pode estar para os dois lados da comunicação. Eu cheguei numa empresa que a primeira pergunta, quando você chegava com alguém, é falar assim, olha, cara, você tem um contexto desse projeto? Você entende o que está acontecendo nesse projeto? Você quer que eu te explique alguma coisa? Aí ele falava assim, se eu estiver conversando com você e você não estiver entendendo, por favor, me pare que precisamos alinhar, né? Então, assim, era uma empresa onde o alinhamento entre os times era algo muito importante, né?
Tanto que essa pergunta é: você tem contexto sobre tal questão? Era a primeira pergunta que todo mundo fazia para todo mundo. Isso era alinhado, fazia parte da cultura da empresa. Cara, isso aí, pensar nisso foi muito importante, porque não é só uma questão de ter conhecimento, né? Eu posso saber tudo sobre engenharia de software, né? Mas se surge uma coisa nova ali, se surge uma coisa ali que eu não tenho aquela informação, né? E às vezes pode ser informação de negócio, né? Cara, sabia que o projeto tal acabou e não existe mais e a gente não precisa mais se preocupar com aquilo? Isso é uma informação, não é um conhecimento, né? É uma informação. Eu tenho informação mais recente, né? Então, assim, a gente sempre tem que saber as informações do outro. Isso pode implicar pra gente, né? Se chega alguém me falando de A, B, ou C, ou D ali, tipo, você pergunta, cara, mas peraí, eu não tenho essa informação. Você pode me alinhar sobre o que está acontecendo? Ou chegar pro outro assim, olha, você vai entrar no projeto tal. Você sabe quem está o cliente? Sabe qual é a nossa relação, né? E tem informações que são muito importantes, né? Eu me lembro que eu trabalhei num projeto uma vez, né? Que era basicamente assim, né? Chegou um cliente novo, ele ia querer fazer um projeto com a gente. Ele estava achando muito caro o nosso trabalho, né? Então aí a diretoria falou assim: tá bom, então vamos dar um projeto aqui que a gente vai ter um prejuízo absurdo com esse projeto, mas a gente vai ganhar aquele cliente ali, porque a gente vai mostrar para ele que a gente é uma consultoria muito melhor que a outra consultoria. Isso era uma informação, né? E aí, eu fui colocado naquele projeto, era um baque, todo dia uma lapada, assim, porque a gente era todo dia comparado com o outro. Basicamente, comecei a morar em São Paulo, tive um burnout por causa desse projeto, né? No fundo, não ganhei nada com aquilo, mas o diretor comercial, a diretora comercial ganhou rios de dinheiro, tanto que eu lembro dela voltando de férias em fevereiro, com cabelo novo, tinha passado um mês na França, não sei o que, blá blá, né? Eu lembro desse fato e eu fudido ali com o meu burnout, né? Mas a informação que eu precisava ali era tipo assim, cara, isso é um cliente novo, né? A gente precisa mostrar para ele que é importante. Eu tinha essa informação, me deram essa informação e eu trabalhei ali sempre para isso, né? Tipo, fazer um alinhamento com o meu cliente e dizer assim, cara, a gente é bom por causa disso, a gente é bom por causa disso, a gente é bom por causa disso. Porque eu sabia o tempo todo, né, que a gente estava sempre sendo comparado com uma outra consultoria que ele estava pensando em jogar fora, mas queria testar, né? E sabia também que aquele projeto estava em prejuízo, né, dentro da empresa e que o ganho seria futuro, né? A coisa que faltou alinhar aí, a coisa que faltou requerer informação é tipo, beleza, eu vou estar aqui vendendo a minha alma pro cliente, eu devia ter perguntado, cara, e aí, mas beleza, eu vou me matar ali, mas eu vou ganhar o quê? Eu quero um pré-alinhamento disso, né? Faltou isso aí, mas beleza, né? Segue a vida, eu aprendi, estou te dando aqui. Sempre que te vender a sua alma, pergunta assim, beleza, mas quanto vai custar minha alma? Quanto é que eu ganho por ela? Ou estou vendendo ela barato, né? Porque as coisas têm que ser negociadas no mercado de trabalho, né? E aí, assim, essas informações são sempre importantes, a gente saber se o outro tem, né? E saber perguntar, peraí, cara, eu não sei o que está acontecendo aqui, né? Me dá as informações, né? Esse é um cliente novo, é um cliente que a gente já tem uma relação, né? Esse projeto, qual que é o esperado aí para esse projeto andar, né? E vai andar ali por 20 meses ou você vai acabar em 3 meses, né? Eu lembro uma vez que eu também fui contratado por uma empresa que eu nunca cito e nunca quero citar, né? Que eu fui contratado por um projeto que iria acabar em 3 meses, né? E aí, quando eu perguntei, chegou lá no final do primeiro mês, eu falei, bicho, tá muito estranho isso aqui, mas esse projeto aqui vai acabar, né? Vai acabar? É. Aí eu, e o que vocês vão fazer comigo? Ele, a gente vai te demitir. Eu falei, vocês vão me demitir depois de 3 meses? A gente não tem. A gente tá dentro ali da negociação de cargo. Eu falei, bicho, essa informação é importantíssima. Eu não teria aceito esse trabalho se eu não soubesse disso, né? Obviamente eu caí fora antes dos 3 meses, né? E arrumei outro emprego, né? Então, beleza, né? Então a gente vai cair pro próximo item aqui, né? O próximo item, quando a gente vai se comunicar com o outro, isso aqui, meu canal é sempre chave nisso, né? É que se o outro sabe avaliar bem o que está sendo discutido, né? Faltou o D aqui, ó. Eu botei send, né? Send não, né? Sendo discutido, né? Se o outro sabe avaliar bem o que está sendo discutido. Isso aqui é muito importante, eu sempre tento, assim, aliás, eu fiz isso na reunião que eu estava tendo hoje de manhã, né? Assim, olha, a gente vai avaliar essa funcionalidade por tais parâmetros. Não, mas eu quero tal parâmetro. Eu falei, beleza. Então a gente está alinhando por um novo parâmetro novo, que é esse tipo, não vai precisar disso. Ou o cara chegou lá no ponto, não, eu não quero que aconteça isso. Isso aqui, eu não quero que tenha esse requisito aqui de qualidade, né? Eu falei, beleza. A gente tá alinhando nisso, porque comunicar, muitas vezes, né,
é alinhar expectativas. O outro tem expectativas, né? Se você não coloca as suas expectativas na mesa, o outro não coloca as suas expectativas na mesa, quando você constrói uma funcionalidade, você não alinhou expectativas. Ou se você alinhou expectativas ali que são inferiores, fala, olha, a gente está aqui num serviço que ele tem que requisito que ele tem que iniciar o mais rápido possível. Então eu vou tirar algumas expectativas aqui porque você quer que não, né? A gente sempre precisa alinhar nisso, e sempre precisa estar alinhado com uma comunicação, né? Se você está ali num contexto que você é sempre avaliado e cobrado por esses alinhamentos, eu sempre recomendo você ir fazendo isso por chat, né? Faz no chat ali, ou responde no e-mail, de acordo com o que a gente avaliou, isso. Às vezes é legal, assim, fazer um e-mail, né? Dizendo assim, tipo, olha, a gente conversou e viu que o alinhamento era esse, né? Estou mandando um e-mail só para você validar. Se você não responder, eu vou considerar que você concordou com isso, né? Por que é bom isso aí? Porque no momento que você for avaliado ali pela sua comunicação, você vai falar, pô, mas eu alinhei ali. Se o cara não concordava, ele podia ter respondido, mas não, ele concordou. Logo, se ele concordou, eu me comuniquei bem aqui, né? Então, assim, a gente sempre tem que saber sobre como avaliar as coisas, né? Isso aqui é muito importante também quando a gente pega pessoas de menor senioridade, né? Pode ser você ou de menor senioridade. Fala assim, olha, cara, eu não sei avaliar se um código é bom ou não, né? Existem meios de a gente avaliar as coisas melhor? Existem. Posso mostrar um exemplo bem claro, bem simples, né? Se você pegar no Google, está Code Review Pirâmide aqui, ó. Já tá aqui, ó. Code Review Pirâmide. Eu adoro esse post do Gunnar Morling aqui, né? Que é basicamente uma forma de ele dizer assim, olha, beleza, existem coisas que a gente tem que avaliar quando a gente está fazendo code review, né? E aí ele botou aqui que vai uma base, né? Que, tipo, até um início, né? E aqui é sobre quando a gente começa, né? Como é que o estilo de código, como é que são os testes, como é que é a documentação, como é que é a semântica da implementação e depois como é que é a semântica da API, né? Você sempre vai do mais superficial para o mais profundo, e mais profundo normalmente é o mais importante ali, né? E muitas vezes ali a pessoa nem sabe. Eu falo para o outro, eu falo para uma pessoa mais assim, olha, faz o code review do código do seu coleguinha ali, né? E a pessoa nem sabe, né? A pessoa fala assim, encontrei ali um typo ali, ele era para digitar um O ali, botar sendo, ele botou send. Beleza, cara, isso aí totalmente relevante. Não vai atrapalhar em nada, né? Mas tem um nível mais profundo. Então, assim, você souber que o outro sabe avaliar ou não, aliás, isso é muito importante para tech lead, né? Pessoa que é tech lead. Saber se o seu coleguinha ali, que você está mentorando, né? Ele sabe avaliar as coisas ou não sabe avaliar. Ele sabe avaliar que é um código bom do que não é um código bom. Ele sabe quais métricas um microserviço deve ter do que quais métricas um microserviço não deve ter. Ou ele sabe avaliar o que é uma métrica boa, que é uma métrica ortogonal. Eu falei disso no meu cafezinho de ontem, que eu falei de artigos, né? E aí eu chego num outro ponto, que é isso aqui. Esse aqui vai muito do DDD, né? Eu posso dizer que isso aqui ele vem do DDD, né? Que é saber usar os termos do outro. Aliás, eu estava na minha reunião de hoje, né? O cara estava usando só termos de telecom e de um cliente específico, né? E ele queria jogar tudo isso para o nosso projeto. Eu falei, opa. Nosso projeto é de telecom, mas aí a gente não vai usar os termos do cliente tal, porque a gente tem mais uns 100 clientes aí que estão usando termos diferentes. Então, assim, a gente não vai usar esse termo, a gente vai usar esse tema aqui, que é um termo aliado por um projeto, é um termo intermediário, né? Então, assim, a gente sempre tem que saber usar os termos corretos, usar os termos do outro, porque, assim, pensa lá no meu caso ali, né? E aí eu vou deixar de ser sexista aqui, vou botar aqui um chefe no meio do caminho, né? Chefe homem, né? Botar uma chefe menina aqui também, né? Pra não deixar de ser sexista. Botar um nerdão idiota aqui e botar uns outros desenvolvedores legais que nem eu aqui nos projetos aqui, né? Imagina só que eu chego aqui, eu desenvolvedor de software, trabalhando com uma empresa de IA, né? Falando com um time que é basicamente de linguistas, né? Se eu não usar os termos de linguistas, se meu código não tiver termos de linguistas, as pessoas simplesmente não vão entender. As pessoas simplesmente não vão entender. Então não adianta eu falar aqui sem usar os termos das pessoas que as pessoas não vão entender. Eu não posso obrigar linguistas que estão trabalhando ali na área deles a falar dos meus termos, né? Apesar que aqui eram linguistas computacionais, né?
no muitos dos meus casos, e muitos deles falavam ali o termos da computação. Mas era uma linguagem intermediária, eles falavam ali muito. Eu não falaria de microserviços com eles, porque linguistas computacionais não estudaram de microserviços ou de linguagem em C, eles não sabem o que é o memory leak, né? Que era o caso mais comum ali, porque linguistas computacionais trabalhavam muito em Python. Só que o código deles não era nada performático. A gente tinha que traduzir aquilo ali para um código por um código em C, né? E aí é um código super performático, que aliás, assim, eram modelos linguísticos gigantescos que a gente tinha que lidar, né? A gente traduzia aqui para aquele C, só que ali muitas vezes do que eu fazia, eles não entendiam bulhufas, e eu tava aí, tá preocupado com umas coisas ali. Tipo, é basicamente assim, olha, cara, eu falei assim, olha, meu serviço não tá funcionando porque tá consumindo memória demais. Beleza? Então, assim, espera uns 2 dias aí que aí eu vou conversar com vocês, né? Ou chegava com o pessoal do editorial ali, o pessoal do editorial, e eles ficam fazer o quê? Falar de linearização de livros, né? Então, muitas vezes, eles estavam só preocupados em linearizar o livro. Eles não queriam saber de linguagem de C++, que era o código que a gente usava lá. A gente tinha um editor baseado no tal do Sigil. Sigil EPUB Editor, né? A gente tinha um carinha, né? A gente pegou esse carinha bem aqui, a gente pegou esse carinha bem aqui, que é um open source, né? Se eu pegar aqui o SIG, EPUB Editor, né? Vou pegar aqui Source Code, né? Esse carinha aqui surge multiplataforma. A gente pegou esse carinha aqui, que é em C++, ó. Basicamente 60% C++, 14% em Python. Tem um JavaScriptzinho, nossa, tem muito menos, né? Mas a gente colocou mais na época, né? A gente deu um boom aqui nesse carinha aqui, porque era a forma mais fácil de a gente trabalhar com linearização do livro, né? E assim, esses caras não estavam interessados em saber de C++ e de bulhufas, não. Eles queriam pegar o EPUB, trabalhar com a linguagem de EPUB, né? E falar EPUB, né? Então, assim, era EPUB. Os caras sabiam que é EPUB. Só isso, ó. Tipo, EPUB, né? O que era muito... Era uma coisa necessária, né? Obviamente que tinha a galera da inclusão ali, né? Tinha uma outra galera ali, né? Eu vou tirar esse carinha daqui, vou duplicar esse time aqui, né? Vou botar esse time aqui, botar ele para baixo, né? Deixa eu botar esse carinha aqui. Deixa eu botar esse aqui, né? Tinha uma outra galerinha aqui, que era a galerinha da inclusão, né? Essa galerinha tinha muito relação com essa galerinha aqui, porque esses caras aqui eram basicamente designers, né? Esses caras aqui já eram designers que eles estavam interessados em falar com um time inclusivo, né? Então, aí ainda tinha outro time lá, que era do Mac, né? Do Mac, né? Que o Mac tem um projeto chamado Mac Daisy. Daisy, eu não sei se escreve Daisy assim, né? Daisy, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver se esse projeto existe, ó. Mac Daisy, projeto Mac Daisy, um projeto do Ministério da Educação. Deve estar aqui, ó, Mac Daisy, né? Tem esse projetinho aqui ainda, né? Que era um projetinho dentro do MEC de fornecer livro inclusivo para os alunos, né? Isso aqui tinha uma graninha ali que vinha do setor público, né? E ia todo para uma empresa, que é uma coisa bem comum, né? As empresas acabam criando monopólios, que aí o governo depende deles, né? É bem comum isso aqui, né? Mas, assim, essa galerinha aqui era uma galerinha focada mais em inclusão. A linguagem deles era parecida com a linguagem da galera da diagramação, mas era diferente. Por exemplo, aqui teve uma funcionalidade que foi bem interessante que a gente teve que implementar, né? Que era a questão da linearização. Além da linearização, a gente precisava fazer a descrição de imagem. A gente teve que fazer a descrição de imagem de tudo, né? Então, isso aqui foi algo bem interessante, né? Porque não importa. E aí, cara, teve um monte de funcionalidade, que era um monte de algoritmo que a gente tinha que. Aí você fala assim: não, eu preciso saber. Porque eu lembro uma pessoa chegando assim, porque eu tenho, muitas vezes, a mesma imagem 10, 15 vezes no livro. E eu preciso descrever ela uma vez só. Porque, cara, o conjunto de livros é muito grande. Meu time vai descrever uma vez só. Então faz um cara aí que dá um match nas imagens. Né? Aí eu peguei, tive que voltar ali, né? Voltar com o nosso time de pesquisadores. A gente, naquela época, tinha um time de pesquisadores de IA, né? Eu tinha que pegar, entender o contexto dos caras, voltar para a galera de pesquisa aqui e falar assim: os caras precisam de um algoritmo de ver similaridade de imagens. Beleza. Então, assim, beleza. Então vamos pensar nesse algoritmo. A gente pensou nesse algoritmo, a gente implementou e a gente voltou para esse carinha aqui, né?
Então, eu, como engenheiro de software na época, eu tinha que falar duas linguagens. Uma linguagem com um time de pesquisadores ali, que fala assim, olha, precisamos de um algoritmo para fazer similaridade de imagens, né? E voltar ali para ver o quê? Imagens duplicadas. Então, imagens similares, né? Eu nem poderia falar de similaridade de imagens, porque assim, mas não é a mesma imagem. Cara, não era a mesma imagem. Eles passaram um livro pra gente, eram imagens similares, né? Muitas vezes eram imagens parecidas. Por que similares? Porque às vezes era um recorte menor, era uma diagramação diferente na imagem que mudava o JPEG ali, né? E aí, isso vinha por quê? Porque, no fundo, esses caras aqui fudiam esses caras aqui, né? Esses caras aqui, tipo, não, ou esses caras aqui fudiam esses caras aqui. Porque, não, a gente precisa aqui de uma imagem um pouquinho maior, uma imagem um pouquinho menor, mudava a imagem, mudava o JPEG aí, cara, errava tudo, né? E aí a gente sempre tinha que usar os termos diferentes, a gente sempre tinha que adaptar a nossa linguagem. E isso faz muito parte da engenharia de software, tá? A engenharia de software tem que saber adaptar as suas linguagens. Cara, isso é o core do DDD, como eu já falei, e isso é muito importante, né? E por fim eu coloco um carinha aqui, né? Que pode parecer frescura, mas nunca é frescura, né? Se o outro se sente bem ao ouvir a nossa mensagem, né? Cara, isso aqui, comunicação, eu acho o coração da comunicação, assim, não adianta mais, não adianta a gente falar para o outro se o outro não recebe a comunicação, ou se o outro se sente mal, né? Se o outro se sente mal com a nossa comunicação, muitas vezes, e eu não estou falando de frescura, tá, galera? Eu estou falando muito ali de subconsciente, de sentimento. Se o outro se sente mal com a nossa mensagem, ele vai ter uma repulsão com a gente e eles não vão se adaptar bem. Então a gente sempre tem que pensar no outro. Cara, essa minha linguagem, ela tá condizente com isso, né? Isso eu tratei até em terapia já, né? Eu lembro muito bem do primeiro dia de trabalho, meu primeiro dia de trabalho meu, que uma pessoa foi super agressiva comigo, né? E muitas vezes e aí eu tinha eu tinha pouca maneira de, a minha modo de lidar com essa pessoa era um pouco repulsiva. Eu não gostava muito, por quê? Porque ela era uma pessoa grosseira comigo. Só por isso, né? Que era uma pessoa que achava superior, blá 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 blá. E no fundo ela também não sabia lidar comigo, né? Ela não sabia se comunicar comigo. Só que como era uma posição de comando de tal pessoa, né? Não tinha muito o que eu fazer, né? Eu tinha que lidar com essa pessoa, né? Mas a gente principalmente quem a gente quer trabalha com liderança técnica, né? A gente tem que saber assim, tipo, cara, o outro está ciente, ele sabe ouvir a minha mensagem, ele sabe compreender a minha mensagem, ele sabe aceitar a minha mensagem, né? Porque muitas vezes quando você vai e fala alguma coisa que é agressiva para o outro, cara, o outro fecha a janelinha do entendimento e passa assim, mas que filha da puta que aquele Vitor falou. Cara, eu não precisava disso hoje, blá, 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 e o cara para de prestar atenção. Porque eu desconecto o ponto da atenção do cara, né? Então, assim, a gente sempre tem que estar pensando em ter uma linguagem que ela é sutil, né? Tem até a galera que fala da linguagem. Como é que fala mesmo? Eu comprei um livro e li, né, sobre esse assunto, né? Que é uma linguagem. Deu branco lá, né? Eu comprei um livro, deve estar por ali atrás, assim. Eu inseri isso um pouco antes de entrar no meu roteiro. O roteiro tá desde ontem aqui, né? Eu escrevi ele em papelzinho, né? Sempre gosto de fazer isso, né? E tô fazendo roteiros para meus cafezinhos, tá, galera? Tem um pré-roteiro aqui nos cafezinhos que eu tô fazendo. Muitas vezes não tem cafezinho como ontem, porque o roteiro não tá pronto, ou porque eu fui inserido num monte de reunião e não consegui gravar, né? Aliás, eu queria gravar isso porque eu costumo deixar sexta-feira para as fofocas, né? Do mundo dev, né? Sei lá, quando tem fofoca, né? Ou quando tem coisinha bobeira ali que a gente tem que comentar, né? Mas assim, linguagem. Deixa eu tentar aqui, ó. Linguagem inclusiva. Ou não é inclusiva, é linguagem compassiva. Compassiva. Livre. Deixa eu ver se tem esse termo, né? A linguagem, não. A linguagem secreta do carisma. Tem um terminho, cara, que é. Sei lá, né? Linguagem cognitiva, não. Linguagem não violenta. Esse carinha aqui, ó. Linguagem não violenta, né? Cara, isso aqui, né? A comunicação não violenta, né? Isso aqui, comunicação não violenta, né? Eu vou até botar aqui, né? Que você pode achar que é frescura, né? E não é só nesse ponto da pessoa ser grosseira, né? Comunicação
não violenta. Às vezes, a comunicação não violenta, né? A comunicação violenta, eu posso falar nesse termo, né? Ela vem de uma forma que às vezes a gente nem entende, né? Pensa só um cara ali que, pô, acordou num dia mal ali e ele, pô, tá puto da vida com a coisa, e aí você chega lá, tipo, cara, eu preciso disso hoje, né? Ou, por exemplo, no caso que eu falei ali do acordo que foi feito ali entre envolvendo a diretoria comercial da minha empresa, o cliente é minha alma, né? Foi uma comunicação violenta porque ninguém chegou para mim e falou para mim, tipo, olha, cara, a gente não vai te dar nada ali, né? Ou uma comunicação violenta que teve ali, né? Que foi do ponto de vista que eu fui contratado por uma empresa que o projeto ia acabar em 3 meses. Foi uma comunicação violenta, porque ela não pressupôs o outro, né? Quando você não pressupõe o outro e você sai tratorando o outro, é uma comunicação é uma comunicação violenta, uma comunicação que ignora o outro, né? E aí, quando o outro entende todo o contexto, cara, ele vai ficar putaço com tudo, ele vai querer destruir tudo e vai querer, porra, o cara pode até, no fundo, boicotar o projeto. O cara pode até boicotar o projeto. Por quê? Porque ele não foi incluído nos termos ali, ele não sabia de algumas coisas e houve uma comunicação que sobrepassava tudo dele, né? Mas a comunicação não violenta, ela começa ali no ponto de vista de, tipo, eu entendo o outro, eu acolho o outro e eu incluo o outro no meu projeto. Porque isso, cara, você pega toda a mídia, né, e fala assim, né, não, porque você tem, eu adoro responder dessa forma, quando você vai numa entrevista de emprego, assim, você tem que ter espírito de dono. E aí, assim, você tem que ter espírito de dono, é o ápice da comunicação violenta, porque assim, beleza, não, eu tenho um espírito de dono, se eu for incluído como dono. Se eu for incluído como dono, eu tenho um espírito absoluto de dono, né? Tem, inclusive, multinacionais não entram com essa babaquice aí de não ter espírito de dono, né? Isso é muito mais de empresa ali, de startups, de coisas que estão iniciando ali, que querem ter o espírito de dono. Ele fala, não, beleza, não, cara, eu tenho espírito de dono. Se eu for incluído como dono. Se eu não for incluído como dono, né? Se eu for o dono da padaria, eu vou ter o espírito, não. Se eu for o padeiro, eu vou ter o espírito de trabalhador, né? Se eu vou acordar todo dia às 3 da manhã, não, eu acordo, cara. Acordo todo dia às 3 da manhã. Desde que me dê um adicional noturno ali, né? Então, a comunicação não violenta, ou a comunicação violenta, ela parte de comunicar, né? Eu vou falar aqui comunicar, e incluir o outro, né? Incluir o quê? Incluir as necessidades do outro, incluir, tipo, às vezes, o que o outro está abdicando, né? Eu lembro muito daquele projeto lá que eu tive o burnout, né? A grande parte do meu burnout, né? Ele foi incluir, ele surgiu da parte de que, tipo, o acordo que foi feito, ele só incluía minha alma. Eu não queria a alma de ninguém. Quando tinha ali o diretor putaço querendo ali entregar o negócio, ou integrar o sistema até amanhã, né? O comercial falou assim, então, eu lembro muito disso, era muito claro, cara, assim, o comercial chegava, fazia uma reunião lá estava no Morumbi, né, e ele falou assim, não, era 3h30 da tarde, o comercial, não, a gente precisa alinhar isso aqui precisa ser entregue até amanhã de manhã, né, e esse até amanhã de manhã, né, eu falo assim, tá, mas, cara, precisa mesmo, porque, assim, sinceramente, vocês estão falando de alguma coisa que vai demorar 12 horas de trabalho. Não, precisa. E aí o comercial pegava assim, pô, peraí, cara, são 4h30, a gente vai demorar meia hora pra sair, cara, vai chegar às 6 horas. Puta, eu preciso estar em casa e tal horário. E a pessoa saía. Né? A pessoa saía e eu falo assim, puta, eu também precisava estar em casa em tal horário, né? Na época eu tinha casado recentemente, né? Eu precisava estar em casa em tal horário, né? E eu falo assim, também precisaria, né? Mas eu vou dormir nesse Ibis Budget aqui, porque você precisa integrar o negócio, né? E aí, qual foi a questão? Era uma comunicação extremamente violenta, né? Porque ela sempre botava, você precisa, você tem, você tem, você tem. Ela nunca incluía tipo, podemos ou não podemos renegociar esse prazo? E ela também nunca incluía, tipo, cara, eu sei que você está fazendo sacrifícios, né? Mas assim, olha, a gente vai te compensar por isso, tá? Beleza? Eu lembro que quando eu vim para essa empresa atual, eu sempre coloco isso de ponto, não, eu faço sacrifício, né? Mas eu tenho que saber como você é recompensado por esse sacrifício que eu faço, né? Eu lembro que o meu chefe sempre fala assim, né? Não, a gente tem o nosso principal cliente, cara, no dia que ele pedir alguma coisa, saiba que você vai fazer isso feliz, porque você vai ter
Meu chefe até brinca assim, de vocês te querem dançando em cima da mesa, cara, você vai dançar em cima da mesa, mas você vai dançar feliz, porque você vai saber que você vai estar ganhando um bom valor aquela dancinha ali, né? Aí, dancinha, vocês pensam no que vocês quiserem, né? Então, a comunicação não violenta é a comunicação onde ela parte apenas de um pressuposto de um dos lados, né? Eu posso ser violento ao falar para esse lado, né? E como posso ser violento ao falar esse lado, pode ser violento ao falar para esse outro lado. Qual que é o grande demérito da comunicação violenta, né? A comunicação violenta, que ela não inclui, ela não comunica, né? É que ela simplesmente ela quebra o canal de comunicação e você pode ganhar ali, enquanto você pode ter um aliado no seu projeto, você pode criar alguém que vai ser inimigo no seu projeto, né? Isso existe, galera, isso existe absurdamente, né? Eu lembro na antiga empresa que eu trabalhei, né? A gente teve um projeto com uma gigante do agro brasileiro, né? E aí era um projeto tal, que era um time tal, né? Então você tinha um time 1 e o time 2, né? Trabalhando no projeto, né? E esse time 2 estava lidando com o nosso cliente, que era a gente, né? Aí eu lembro que a gente começou aquele projeto, blá, 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 blá. E aí eu lembro que o diretor, eu ouvi falar isso debaixo dos panos, né? O diretor comercial do nosso projeto foi cuzão com o diretor de um time tal, né? O time 2, não era o time que ele estava lidando diretamente, né? Foi cuzão e cortou o vínculo de comunicação. Sabe o que aconteceu? Esse diretor aqui, putaço, 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 começou a trabalhar contra essa diretora aqui, né? Aí começou a fazer com que essa diretora fosse eliminada do hall de trabalhadores da outra empresa. Então, essa diretora foi excluída porque o diretor que criou inimizade com esse cara e ela ficou putaço. Ela aqui, quando aconteceu que essa diretora foi incluída, chegou um amigão aqui, né, desse outro camarada aqui, né, foi incluído nesse projeto aqui, porque assim, nunca são pessoas de dentro do projeto que são promovidas, né? Sempre é um amigão de um outro conhecido lá, né? E aí, esse amigão aqui, ele já chegou assim, já tava puto da vida e cortou o projeto. Cortou o projeto, né? E eu lembro que eu sempre perguntava, ei, projeto lá, não sei o que, cara. Aí a fofoca, né, de rádio peão, né? Cara, velho, foi cortado lá porque não sei quem foi puto lá, e aí não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E eu fui, caralho, foi isso aí, né? E porque esse carinha aqui, né, que não era nada ético e não era nada, e tava puto da vida com o nosso diretor comercial da época, né, fez lá todo o rocambole ali para o cara cortar, fazer nosso projeto não funcionar e cortar tudo ali. Então, isso acontece, cara. Comunicação violenta, você ganha inimigos, e esses inimigos podem trabalhar de trás dos panos para você. Então, assim, sempre saber, né? E aí, para finalizar aqui, comunicação é a arte de você ganhar o outro. Cara, comunicação você ganha o outro. Ganhou o outro, o outro vai trabalhar com você, para você e com os seus ter um alinhamento 100% com o outro. Então, comunicar é sempre algo muito importante, cara. E assim, eu resolvi fazer esse cafezinho aqui porque eu passei vários dias da semana só alinhando expectativas em relação a uma funcionalidade e tal, e a gente sempre tem que usar essas coisas que a gente aprende no dia. Eu queria ali trabalhar isso, talvez surja um post de blog, talvez, né? Queria muito escrever post de blog sobre isso, né? Mas pouquíssimas pessoas leem, porque eu acho que post de blog são muito melhores do que vídeo, né? Porque em post de blogs a gente alinha a linguagem melhor, a gente trabalha melhor ponto, a gente consegue voltar nos pontos e reeditar, dizendo, cara, isso aqui não ficou bom, isso aqui eu falo uma coisa que não seria melhor alinhada aqui, então eu vou quebrar isso aqui numa... A gente consegue fazer esse post de blog, né? Mas esse aqui foi meu cafezinho de sexta-feira, né? Um cafezinho aqui mais sobre dicas de trabalho aqui. Se você gostou, dá o like, comenta, compartilha. Se você acha que tem um amigo ali que tem uma comunicação muito violenta e você precisa fazer ele parar de ser babaca, manda o vídeo para ele ali, porque babacas existem em todos os lugares, né? E, infelizmente, a gente não é que nem esse carinha bem aqui, né? Que pode simplesmente fazer a outra pessoa ser demitida e colocar um outro babaca igual a ele no lugar dele. E, infelizmente, a gente não é isso, né? Como a gente não é isso, né? A gente aprende, passa os nossos dias falando sobre comunicação violenta, né? Sobre melhores formas de nos comunicarmos, né? Porque muitas vezes a gente que é regras trabalhador que veio de baixo, a gente precisa de redes de amizades que a gente está construindo, né? A gente chega no trabalho, a gente chega no ambiente e vai começar a construir as nossas redes de amizades, né?
E quanto tem gente que já nasce com rede de amizade, já nasce com um pai amigo de não sei quem, que, o meu pai arrumou um emprego ali, eu vou iniciar naquela empresa, eu vou, nossa, o cara subiu meteoricamente, né? Ou nasce que nem aquele, ó, teve uma capa da revista Nami que eu achei maravilhosa, né? Que era assim, tipo, Grupo Valduga, né? A nova CEO, não sei o que, Valduga, fala que nem tudo é sobre sobrenome e nome. Tipo, não, nem tudo é sobre sobrenome, né? Tipo, não, você não virou CEO da Casa Valduga. Não era Casa Valduga, tá, galera? Desculpa. Mas era uma rede de vinhos ali do sul. Você não virou você não virou CIO da empresa, CEO da empresa, porque o seu sobrenome é o mesmo nome da empresa. Não, não, não. Tudo bem, concordo com você, né? Então a gente que é mero trabalhador, que o meu sobrenome não tem o Osório Holding, né? Por enquanto eu não tenho o Osório Holding, né? Eu tenho que me labutar aqui, me aprender a comunicar bem, aprender a ganhar o outro através da minha comunicação. Mas enquanto eu não sei, o que eu desejo para você é um bom cafezinho, como hoje é sexta-feira, dia dos namorados, né? Sempre lembre ali de mandar ali um oi pro seu companheira ali, né? Tá, galera? Seja inclusivo, né? E mande um oi inclusivo, não seja violento na comunicação! É isso aí, pessoal. Boa sexta-feira para vocês e bom cafezinho. Valeu aí.